É difícil controlar a ira nesses momentos, né, pastor? Precisa ter calma. Ainda mais quando falam que é no 503, a gente tá no 508, o barulho vem de cima. É difícil de entender isso, né? O pessoal transcendeu o tempo. Ó, em Apocalipse 22, você fala sobre um dragão que será preso. Queria saber quem afinal seria esse dragão, né? E onde seria essa prisão? Essas são as duas perguntas iniciais em relação a isso. O dragão é o próprio diabo, né? Acredita-se que nesse período aí do milênio ele vai ser preso, literalmente, né? Acredita que o próprio diabo ele vai estar preso. Essa questão do lugar, Felipe, é uma pergunta que muitos fazem, principalmente relacionado a esses fenômenos, né? Como que vai ser o céu? Como é que vai suceder essa questão do juiz? Aonde vai acontecer? São revelações que para nós, Felipe, são mistérios. São coisas que para nós não foi revelado. Não existe um lugar específico, né? A gente acredita que isso pode acontecer na atmosfera, né? Em algum lugar aonde essa palavra, as profecias relacionadas a esses acontecimentos vai estar se cumprindo. Mas não tem uma palavra dizendo, olha, vai acontecer isso, ele vai estar preso lá, você entendeu? Não, nós não temos esta informação. Ô pastor, é uma dúvida que eu tenho desde sempre. Por que Deus permite, vamos supor que esse dragão que você acabou de dizer que seria o próprio demônio, ele ainda tenha vida, ele ainda possa se movimentar, transitar por aqui? Por que Deus permite isso? Sendo Deus onipotente, poderia simplesmente falar, acabou. Felipe, eu creio assim, ó, se tratando da criação, né? A gente sabe que Lúcifer, que significa anjo de luz, era um anjo de Deus, um querubim, ele se rebeliou contra Deus, foi expulso do céu e hoje ele está na terra, por permissão divina, permissão de Deus, né? Também são perguntas, Felipe, que a gente não tem uma resposta, a não ser o dia que a gente chegar lá, porque eu acho que até eu faria essa pergunta, porque seria muito fácil Deus falar, eu posso aniquilar, destruir aquele que se rebeliou contra mim. Por que será que Deus permitiu, né, que o diabo ele viesse para a terra? Porque se você analisar o propósito de Deus, eu creio dessa forma, o propósito de Deus era criar na terra algo que ele tinha no céu, por isso que ele criou o homem. Mas infelizmente o homem pecou, induzido pela criatura que se rebelou contra Deus. Então, eu vejo assim que são perguntas que a gente só vai ter resposta quando a gente chegar lá. Porque como perguntar para Deus e ter uma resposta bíblica dizendo por que Deus permitiu que o diabo até hoje trabalhasse, né? E existe um destino para ele, porque ele vai ser condenado eternamente. Inclusive quem vai inaugurar esse lago de fogo é o falso profeta, o anticristo e o próprio diabo. Inclusive nesse livro que eu escrevi, né, A Grande Tribulação, o Início do Fim, eu falo a respeito da trindade satânica, que é o próprio Satanás, o anticristo e o falso profeta. Assim como existe a trindade divina, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deixando bem claro que a palavra trindade ela não está na Bíblia, mas é uma forma que a gente se expressa para entender um Deus trino. Não é um Deus de 3 cabeças, mas é um Deus que é único. Você entendeu? Não seria único de Jesus, Espírito Santo e Deus. Isso. Eu tenho, a única forma que eu consigo, que eu tenho costume, não vou dizer nem a única forma que eu tenho para explicar a respeito disso, eu penso assim, baseado na Bíblia. É como se Deus tivesse o seu ministério, depois Jesus teve o seu ministério e agora o Espírito Santo ele está tendo o seu ministério. Porque agora ele cabe são na as terra. dispensações da Trindade, né? Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, Deus. Os evangelhos, já incluindo também as epístolas, mas os evangelhos que falam do nascimento de Jesus, o seu ministério, depois a descida do Espírito Santo, que fala a partir de Atos dos Apóstolos, né? Sim. Então, tipo assim, um Deus trino que cada Deus teve o seu ministério, né? Não é um Deus de 3 cabeças como muitos pensam, mas se falando de atuação,
né? O Pai não é menor que o Filho, nem o Filho é menor que o Pai. A mesma coisa o Espírito Santo. Os três são Deus. Tanto é que quando Jesus ele faz a promessa, né, para a igreja, dizendo que quando ele chegasse lá ele ia pedir outro Consolador, a palavra Consolador significa igualzinho. É o mesmo Deus, porém é o Espírito Santo. Entendi.